esquema IT, certo? O que é que significa o esquema IT? A primeira letra, né, significa o I, que todas as partes vivas são isoladas da Terra, com ponto de alimentação, e o T significa justamente a alimentação, certo, em relação à Terra. Então, o I, todas as partes vivas são isoladas da Terra, o T significa alimentação em relação à Terra, ou seja, e a alimentação é aterrada através de uma impedância, certo? Ou alimentação aterrada através de uma impedância. O que seria isso? Como eu já citei no início, a gente poderia ter todas as partes isoladas com algum material, com algum material específico, né, para isolar, certo? Então as partes vivas estão realmente isoladas da Terra. Ou, como a gente vai ver aqui, a gente pode fazer o aterramento através de uma impedância, certo? Não a impedância sim, mas o sistema de aterramento que me garanta colocar essa impedância, tem que seguir esses padrões para que eu garanta que determinado estabelecimento que vai ter o esquema IT, certo? Não tenha interrupção da energia elétrica por uma simples descarga de corrente, certo? Porque se eu tenho uma impedância para o terra, eu vou estar impedindo impedir que aquela corrente vá para o terra, porque a gente viu que a resistência ela impede a passagem de corrente. Então a corrente vai vir e vai se dissipar pela própria resistência, certo? Por quê? Porque o meu sistema de aterramento, certo? Meu sistema de proteção, ele pode perceber essa corrente que está indo para o terra, certo? Perceber essa diferença, essa anomalia. E aí fazer a desenergização do determinado circuito, que pela fuga de corrente não seria necessário, certo? Fazer essa desenergização a depender do serviço. Então, a gente pode estar fazendo esse aterramento com essa impedância, certo? Então, o neutro pode ou não ser distribuído, ou seja, o neutro pode ou não ser interligado ao aterramento, pode ou não ser interligado às massas, certo? Ou, por exemplo, a gente tem aqui no caso da letra A, no caso do aterramento ele está sem aterramento. No caso da figura A, a gente tem o aterramento, a alimentação sem aterramento, certo? Então, ou seja, o neutro não está distribuído. A gente tem as fases A, B e C, certo? A gente tem a proteção do equipamento, certo? O terra, que está aqui, ó, mais uma vez o símbolo do terra, certo? E a gente tem as massas, ou seja, as carcaças metálicas, a parte metálica dos equipamentos, que estão ligadas a esse terra, certo? Então, todas as partes vivas isoladas do condutor, ou seja, todas as partes vivas, certo? Isolada, e a alimentação, aqui a gente tem só as massas ligadas à proteção, e neste caso a gente tem a alimentação sem aterramento, certo? A gente tem esse outro caso, certo? Um outro possível caso, que seria a alimentação aterrada através de impedância. A gente tem aqui o que a gente chama de nossa impedância, certo? Então aqui com nossa impedância a gente tem que a gente chama de resistência, certo? E aqui a gente tem o terra, certo? A gente tem o terra, que seria o nosso equipamento de proteção. Isso seria para proteger os equipamentos, para proteger as pessoas caso venha a ter contato, certo? Então esse aqui é o nosso outro esquema, certo? Outra possibilidade para o esquema IT. E a gente tem também, no caso dessa outra possibilidade com aterramento e impedância, ela tem outras variações, certo? Que seria, por exemplo, a variação aqui na figura B1, seria massas aterradas em eletrodos separados, independente do eletrodo de aterramento da alimentação. O que seria isso? Eu tenho a minha alimentação, tenho o meu neutro da alimentação aterrado através de impedância, certo? E aí eu tenho as minhas massas agora, ou seja, cada uma delas aterradas por um condutor terra, certo? Terra, um condutor de proteção, certo? Proteção. E aí, qual a diferença disso aqui para o que a gente acabou de ver no TT? Porque nesse caso aqui a gente tem especificamente o condutor neutro está sendo aterrado por uma impedância, certo? O condutor neutro da alimentação está sendo aterrado por uma impedância.
Então a gente tem um condutor neutro pela impedância e as massas aterradas por proteções separadas, certo? Então, massas aterradas em eletrodos separados, independentes do eletrodo de aterramento da alimentação, ou seja, eles não têm dependência um com o outro, certo? Então, no outro caso, na outra variância aqui também, certo? A gente tem, como a gente falou, né, do B1, que a gente tem as massas independentes, na variação B2, a gente tem as massas coletivamente aterradas, ou seja, em eletrodos dependentes do eletrodo de aterramento da alimentação. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? Então aqui a gente tem um sistema de aterramento geral, certo? No qual eu tenho todas as massas, todas as partes metálicas, com o fio lá, certo? Ligando ele para o terra, e esse terra, certo? Interligado todas as estruturas, ou seja, as massas estão coletivamente aterradas, certo? Nesse outro caso, e aí, como eu falei, cada um desses casos depende de estudo específico para que possa ser decidido qual estrutura utilizar. Mais uma vez, o foco aqui não é que você saia sabendo fazer todos esses tipos de aterramento, até porque para fazer isso você vai precisar de fazer um outro curso, que não seria MR10, certo? Então, a ideia aqui é que você tenha conhecimento, que você saiba fiscalizar, que você saiba olhar, entendeu? Saiba pelo menos ter noção do que é que está acontecendo, principalmente se você for um profissional da área, principalmente se você for um eletricista, certo? Então, aqui na situação 3, a gente teria massas coletivamente aterradas no mesmo eletrodo de alimentação, ou seja, no primeiro caso, a gente viu que as massas eram separadas, o condutor, na verdade, primeiro a gente viu que o condutor neutro não estaria aterrado, certo? Estaria isolado. No segundo caso, ele estaria aterrado por uma impedância, certo? E nesse mesmo segundo caso, além de estar aterrado por uma impedância, as massas, ou seja, cada parte metálica, teria o seu aterramento sozinho, certo? Nesse terceiro caso aqui a gente tem o aterramento feito por uma impedância, no condutor neutro. Além disso, a gente tem as massas feitas pelo aterramento coletivo, certo? Coletivamente aterrado, ou seja, cada massa está interligada no sistema de aterramento e esse sistema de aterramento está todo interligado. E, além disso, ele está interligado com o aterramento do condutor neutro da alimentação. Só que a gente pode perceber que este condutor neutro está vindo justamente para o terra após a impedância, ou seja, justamente tem que ser isso que tem que ser feito, porque qual é a função do terra? É justamente dar um caminho alternativo para a corrente, certo? Em caso de anomalia. E o caminho alternativo para a corrente, qual é? É o caminho no qual ela encontra menor resistência, certo? Então, se eu colocasse este aterramento aqui, antes da impedância, o que iria acontecer? Esse sistema de aterramento poderia não ficar eficiente, porque a resistência que a corrente iria encontrar aqui em caso de uma anomalia, em caso de um defeito, e a pessoa tivesse contato, poderia ser menor, principalmente a depender das características da pessoa, certo, no momento do contato, como a gente já conversou, que isso depende se ela está úmida, se está com a pele seca, tudo mais, dependendo do calçado. Então, ela poderia encontrar resistência muito menor e ir para o corpo da pessoa, provocando choque, certo? Como também iria encontrar uma diferença de potencial maior. Então, por que esse condutor de proteção tem que estar ligado justamente aqui? Porque aqui ele já passou da impedância, ou seja, ele não enxerga o que está aqui em cima, certo? Se tiver alguma anomalia, essa corrente vai vir, certo? E já vai drenar direto para o terra. Então não vai prejudicar uma pessoa, não vai prejudicar o equipamento, certo? Então vai estar eficiente até o aterramento de proteção e o aterramento funcional, certo? Então, mais uma vez, a corrente, em caso de alguma maneira, ela vai vir para o terra e drenar. Se ela tivesse aqui em cima, ela poderia procurar outro caminho alternativo, porque essa impedância aqui ela varia de sistema para sistema, certo? Então, fica aí a interpretação também desse caso, certo? Certo, aterramento temporário. A gente já falou de aterramento temporário
no outro bloco, certo? Na outra aula. Só que, como eu falei também no início dessa aula, vou ficar dando ênfase porque, como eu falei, muitas pessoas já chegaram a comentar que não tinha nem conhecimento do que seria um aterramento temporário, certo? A gente já tratou que ele é muito importante, que ele tem que ser feito, certo? E agora eu vou só enfatizar alguns itens que podem fazer com que o aterramento... Alguns itens podem fazer com que você se convença que o aterramento temporário é realmente importante, certo? Alguns itens que podem prejudicar o funcionamento ou fazer uma reenergização acidental no ambiente de trabalho, certo? Que está desenergizado. Primeira coisa para enfatizar é que ele deverá ser adotado antes e depois do ponto de intervenção. Ou seja, se eu vou trabalhar nessa determinada área e eu tenho um circuito vindo e circuito passando e eu interditei somente esta área, então eu preciso fazer o aterramento temporário antes e o aterramento temporário depois. Porque mesmo que a instalação esteja vindo, como a instalação é toda interligada, mesmo que ela esteja vindo só nesse sentido, pode ser que alguma descarga atmosférica, alguma coisa pode fazer com que flua energia nesse outro sentido. Então tem que fazer antes do ponto da intervenção e depois. A não ser que a intervenção seja feita no final da instalação, certo? Eu estou aqui no final da instalação, então não tem como eu fazer um aterramento temporário depois dela, porque eu já estou no final. Então faço a intervenção só, o aterramento temporário, só onde eu fiz a intervenção, certo? Então, alguns possíveis motivos para reenergização acidental, ou seja, ela vai me proteger em quais circunstâncias, o que é que pode acontecer que o meu aterramento temporário pode me ajudar, certo? Então, entre eles a gente tem aqui erros de manobra, certo? Então, alguma pessoa foi lá e vai ligar determinado dispositivo para energizar uma determinada área. Vamos supor que ele esteja tendo manutenção em duas áreas da empresa, em duas áreas diferentes, por exemplo. E no lugar de a pessoa ligar um determinado dispositivo para energizar, ligou outro. Então, o erro de manobra, ou vai ligar uma chave, acaba errando, liga outra, certo? Então, seria um erro de manobra. E o aterramento funcional vai lhe proteger dessa reenergização acidental. Fechamento da chave seccionadora, ou seja, vai fechar uma chave, fecha outra, certo? Então, seria um dos motivos também, que o aterramento funcional vai lhe proteger. Contato acidental com outros circuitos energizados, situado ao longo do circuito. Então, vamos supor que a gente tenha aqui um condutor passando diversos circuitos, certo? E você desligou, por exemplo, tem 10 circuitos dentro de uma tubulação, por exemplo, 3 circuitos, certo? Você desligou um dos circuitos, tem 2. Nesses 2 circuitos pode acontecer que por tração mecânica, por desgaste, alguma coisa, a isolação de um deles não esteja eficiente e ele acabe energizando acidentalmente outro circuito que está desligado. Então, mesmo aquele circuito estando desligado, tem mais 2 circuitos nele que não estaria desligado. Então, um desses 2 circuitos pode acabar trazendo a reenergização acidental, certo? Ao longo desse circuito. E você que estava lá trabalhando, que seguiu todos os pontos para se garantir que o sistema esteja desenergizado, seccionamento, certo? E tudo mais. Se não deu ênfase à reenergização ou o aterramento temporário, por achar que seguir todos os passos que a NR10 estabelece para que o circuito seja desenergizado e estaria seguro, pode sofrer um acidente, certo? Ficar submetido a essa descarga elétrica. Tensões induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam a rede. Então, se você está fazendo manutenção em determinada linha, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de toda tensão, certo? Ela gera campos eletromagnéticos, campo eletromagnético gera campo elétrico, como a gente já deu uma explanada aqui. Então, esses campos eletromagnéticos, eles induzem correntes, certo? Essas tensões induzem outras tensões em determinadas circunstâncias. Então, a depender do nível de tensão que você esteja trabalhando, isso pode ser bastante arriscado, porque essas linhas podem induzir, certo? Outras tensões, outras correntes, num circuito que esteja desenergizado. Porém, ele é condutor, ele vai ser induzido, certo? Então, seria mais um motivo. Aqui, fontes de alimentação de terceiros, ou seja,
A gente pode ter, você desligou, mas tem geradores. Então quando você desligou o circuito, os geradores podem entrar e reenergizar o circuito. Então essa aqui seria mais um dos casos que o aterramento temporário iria lhe proteger. Certo? Outro caso, linhas de distribuição para operações de manutenção, instalação e colocação do transformador. Ou seja, quando você vai trabalhar na distribuição também de energia, que não é o caso específico aqui dessa curso básico da NR10, mas está aí um dos motivos também, certo? Quando você vai colocar transformador, fazer manutenção e tudo, então pode haver tanto na indução, como pode haver religamento acidental, entre outros, certo? Então tá aí mais um motivo para se utilizar aterramento temporário. Torres e cabos de transmissão nas operações de construção de linhas de transmissão. Aqui entra a questão do religamento acidental, aqui entra a questão da indução, certo? Aqui entra a questão de uma descarga atmosférica, certo? Então, tá aqui diversos motivos pelo qual é importante se utilizar o aterramento temporário, porque a partir de hoje, pelo menos vocês que estiverem em contato com essas aulas, estiverem em contato com esse curso, não poderão alegar mais falta de conhecimento do aterramento temporário, sua importância. Não é obrigado vocês fazerem o aterramento temporário, não cabe a vocês. Então o supervisor, o responsável vai estar, o engenheiro, eletricista vai estar responsável por estar fazendo isso, certo? Cabe a vocês fiscalizarem se tem ou não, porque a partir de hoje vocês sabem que eles são que ele é bastante importante para a sua vida, para a segurança da sua equipe, certo? Então, a gente tem aqui também linhas de transmissões das operações de substituição de torres ou manutenção de componentes da linha. Ou seja, nesses outros casos também vem a questão da indução, questão de religamento, certo? Questão de uma descarga, a questão de um curto, essa linha pode ter um curto com outra parte da rede energizada, certo? Entre outros fatores. E aqui a gente tem também, como eu já citei, descargas atmosféricas, certo? Então as descargas atmosféricas, elas estão presentes aí no nosso dia a dia, então elas podem estar causando esses riscos, tanto em manutenção de transmissão, distribuição, geração em uma fábrica, na sua residência. Então elas estão presentes em todos esses estabelecimentos. E aí você tem que estar sempre se protegendo disso tudo. Então a gente vai ver no próximo bloco um estudo de caso, certo? No qual a gente vai, eu vou só deixar aqui a introdução para vocês, no qual a gente vai analisar, e enquanto isso também eu vou deixar a pergunta para vocês, certo? Qual seria esse sistema de aterramento, certo? Qual seria esse esquema de aterramento, para que vocês possam pensar. No próximo bloco a gente continuar. Esse esquema de aterramento aqui a gente vai fazer com monofásico, ou seja, fase, terra e neutro, certo? Aqui a gente está representando uma lâmpada que tem contato com a parte metálica, pode ser a parte da lâmpada lá. Só que aqui a gente vai, pode imaginar isso aqui como sendo qualquer circuito, certo? Com um motor, uma máquina de lavar, um fogão, partes metálicas de uma fábrica, partes de ar-condicionado, certo? Então pode ser qualquer esquema no qual a gente tenha tensão, certo? Tem a potência lá, tem a tensão corrente, e a gente tem a pessoa que possa estar sujeita a ter contato com essa parte metálica que possa vir a ser energizada, certo? Isso aqui é uma representação bem comum do nosso dia a dia, certo? Que a gente tem justamente a alimentação, a maioria das cidades brasileiras a gente tem alimentação monofásica, certo? Então, você, só por curiosidade, você também pode ter alimentação trifásica na sua casa, é só solicitar, só vai gastar um pouco mais. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui do que você vai gastar, porque a gente teria que entrar em teorias para a gente relacionar o gasto corrente com bitola do fio que você vai usar e tudo mais. Mas aqui a gente tem fase, neutro, terra e tem um sistema de aterramento, certo? Tem o risco que a pessoa está
sujeito. No caso, aqui a gente vai relacionar especificamente o circuito para a massa, o curto-circuito para a massa, ou seja, no qual o aterramento de proteção venha ou não a existir, certo? A gente só que você pode abranger também para o aterramento funcional, que é no qual protege o equipamento, certo? Então, fica aí a pergunta, qual o esquema de aterramento é esse, certo? Fica o circuito, no próximo bloco a gente continua.